creio que a essa hora eu já posso dizer boa noite a todos. Eu estava observando alguma coisa ao final do painel maravilhoso que tivemos com o relato de caso de Bradesco e município de São Paulo, que, aliás, eu observei, tem uma rede do tamanho que o Estado do Paraná tinha quando eu trabalhava na Secretaria de Educação há 8 anos atrás. E o número de professores equivalente também. Só o número de alunos, o nosso, era maior um pouco. O que pressupõe mais alunos por professor na sala de aula. Mas eu estava observando que houve abertura para perguntas. E fizeram perguntas. E eu me lembro, quando eu era professora, que no fim de uma sessão, de uma aula, e a gente perguntava alguma pergunta, as pessoas se olhavam e com aquele olhar dizia: se você fizer uma pergunta, eu te pego na esquina. Porque o tempo já tinha passado demais, não é mesmo? Bem, isso demonstra que houve aqui, da parte de vocês, um interesse extraordinário. Algo importante a respeito de liderança, e que já foi dito aqui, que liderança não se faz sozinho. Ninguém é líder sozinho. Existem as pessoas que lideram, existem aqueles que são, digamos, se deixam liderar, porque têm a liderança dentro de si também. E é como poesia. A poesia não existe apenas na cabeça do poeta, na pena do poeta. Ela existe na sensibilidade daqueles que leem. O resultado só é válido se ele transforma as pessoas. Isso quer dizer o seguinte: o aluno, ao aprender o que ele tem que aprender, ele tem que se transformar. Aí sim a educação fez parte. No curso de capacitação, o professor que passou pela capacitação tem que se transformar, para transformar a sua prática. Porque, aliás, educação significativa é a educação que transforma as pessoas. Só vale a pena fazer um curso se se transforma. Participar desse evento me transformou. E eu ainda tenho muito espaço para me transformar. E, aliás, quanto mais velho, mais a gente tem. Porque corre o risco de ir se cristalizando em certas posições. Então, essa transformação, essa renovação é importante, e é a educação que promove esse tipo de resultado. No âmbito da Secretaria de Educação, nós temos que pensar tudo interativamente, tudo em relação umas coisas às outras. Portanto, quando vocês começarem a pensar o que fazer, nunca pensem em menos de 3 coisas. Pense num eixo de 3 coisas. Tudo que faço, eu penso em 3 resultados. E consigo. E se não conseguir, é porque alguma coisa falhou na minha atenção. Então, esta ação da Secretaria de Educação tem uma dimensão política, uma administrativa e uma pedagógica. E essas 3 dimensões têm que estar em associação. Se for uma coisa de cada vez, não vai dar certo. Os departamentos administrativos não se falam com o pedagógico muitas vezes. Vocês já viram esse filme? Já, não é mesmo? Então, a gente tem que fazer interagir essas áreas. E num sistema grande, muitas vezes as escolas elaboram o seu projeto político-pedagógico que fica na gaveta, e nós dizemos: está vendo? O diretor deixou na gaveta. Mas toda vez que ele pretendeu tirar da gaveta, a Secretaria de Educação, em algum departamento lá, mandava pedir uma coisa. Depois o outro departamento mandava pedir outra.
E muitas vezes a escola, o diretor da escola, atua menos para fazer a escola ir para frente e realizar o seu projeto político-pedagógico e mais para responder os projetos estabelecidos pela Secretaria de Educação, as demandas que passam por lá. E hoje em dia todo mundo quer que a escola faça tudo. É ou não é? Então, vem a organização X, Y, Z, tem projeto disso, daquilo, daquele outro, e fica-se fazendo os pendurucalhos, e o central do raciocínio matemático, do desenvolvimento linguístico da criança, não é associado a essas coisas, porque são feitas uma coisa de cada vez, em vez de fazê-las em associação. Nós poderíamos fazer qualquer coisa nova que caia de pedido para a escola dentro dos princípios de aprendizagem, do raciocínio linguístico, do raciocínio matemático. Mas nós fomos educados até a pensar em caixinha separadamente. Então, mudou o paradigma, mas a nossa cabeça está funcionando num paradigma de uma coisa de cada vez e cada coisa no seu lugar. Então, o nosso papel da Secretaria de Educação, do gestor, é uma articulação política eficaz. E aqui eu vejo o secretário de Educação, e já vi muitos fazerem isso maravilhosamente, é um bom relações públicas no município sobre educação. Vai a reuniões do Rotary, vai a reuniões de associações de classe, vai a reuniões de comércio, de indústria, de agricultura, para falar sobre a educação, convidar as pessoas a botarem o olho na educação, porque é o olho do dono que engorda o boi. E ele também está presente nas reuniões de secretariado para mobilizar, liderar o movimento em que os outros secretários, em vez de ficarem com ciúme do orçamento da educação, sejam colaboradores também da educação. Porque sem o apoio de certas secretarias, a educação não funciona bem, é ou não é? Veja a Secretaria de Obras, por exemplo, Secretaria de Saúde, e N secretarias que existem lá. Então, essa dimensão política do secretário é muito importante. E ela é exercida externamente e internamente. É necessário haver uma eficiência administrativa, foi muito falado sobre isso, e promoção, novamente, de resultados transformadores. Tudo que nós fizermos em qualquer uma dessas dimensões, resultados transformadores. Se nós vamos encontrar o apoio da Secretaria de Saúde, que o façamos de tal maneira que o importante não seja aquele resultado naquele momento, mas que haja o desenvolvimento de um espírito de que colaborar com a educação é negócio de todos nós. Esse é um resultado transformador, que torna mais fácil a continuidade do trabalho. Esta criancinha linda que está aí ilustrando essa tela, lembra alguma coisa importante que diz respeito às políticas educacionais. Foi falado aqui que o Ministério da Educação tem uma política educacional e que essas políticas foram construídas a partir de projetos e programas. Essa é a minha aprendizagem de nível 2 naquela prova. E
Indo um pouquinho mais, em termos de aprendizagem, a reflexão é a seguinte: que uma política é uma visão de conjunto, mas que muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar, não a temos. Nós construímos no processo. Muitos dos senhores, aqueles que estão ganhando a chave da Secretaria da Educação agora, e essa responsabilidade, poderão ter encontrado uma secretaria sem dados. Então, sem projetos, sem programas, já há N casos. Isso pode, um ou outro aí pode ter acontecido por aqui, não pode? Então, a gente começa do zero. Muitos começam do zero. Mas existem muitos que preferem começar do zero. Não quero nenhum vício do outro. E vou fazer tudo novo. Pois o maior problema da educação é falta de continuidade. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer, já com aquele espírito, lembra-se do quadro anterior que falava da valorização das pessoas na tomada de decisão? Pois bem, se não temos na Secretaria de Educação, nós temos as escolas que viveram essa situação. Quais são os projetos que vocês faziam? O que vocês faziam bem feito? O que vocês gostariam de continuar fazendo que dá resultado? E o que vamos fazer de novo para fazer avançar mais ainda? Então, é muito importante fazer uma coisa que é construir a tradição. A construção do conhecimento, o registro. Se um não deixou, vamos deixar para o outro. Eu tenho observado ao longo do tempo que muitas e muitas vezes um secretário de educação, eu tenho visto isso mais nos sistemas estaduais. No municipal isso é impossível porque é tudo muito perto e as pessoas têm que rebolar para dar conta do recado rapidinho. Mas já escutei isso de sistemas estaduais. 1 ano e meio, às vezes 2 anos depois, o secretário diz: agora sim eu vou ter a minha política educacional. Até agora eu estava tomando o pé. Bom, por 2 anos a turma ficou habituada a agir segundo o seu rumo e sem rumo nenhum. E achando que esse dirigente, esse líder, não tinha rumo. E não tinha mesmo. É importante nós definirmos essa política rápido. Pelo seguinte: não tínhamos nada. Vamos resgatar projetos, vamos resgatar programas, mas vamos dar unidade. E a unidade é dada por objetivos, princípios e diretrizes de ação. Porque os programas e projetos são eventuais. Eles valem para uma época, não valem para outra época. E, de acordo com objetivos, princípios e diretrizes, nós poderemos ter unidade de trabalho. Cada escola poderá montar o seu projeto diferente, desde que respeitando esses princípios, diretrizes e objetivos educacionais. Então, a política, hoje em dia, é mais fácil de definir, porque nós já temos exemplos, nós podemos nos inspirar em outros estados, em outros municípios. A internet, a gente acessa lá páginas e vê lá muita coisa interessante. Nós vemos planos municipais de educação e, com isso, nós vamos estabelecendo a unidade, o rumo e a orientação de ação. Nós traduzimos valores. Educação sem valor não é educação. Quando eu vejo grafite na rua, eu vejo uma escola que teve a carteira escolar riscada, a parede suja,
a torneira quebrada, o chão sujo, sem que os alunos tenham sido envolvidos no processo de cuidado da escola. Isso quer dizer, falta um valor de cidadania ali naquela formação. E é importante resgatar isso. Sem isso não existe educação. Eu li uma vez uma página que falava das pessoas com mestrado e doutorado que foram carniceiros da humanidade. Todos vocês têm registro de coisas desse gênero. Então, essas pessoas não tiveram educação, elas tiveram instrução e escolaridade. Definem o entendimento das necessidades e desafios e prioridades de ação. Com relação a prioridades, eu tenho, às vezes, alguma ressalva, porque a gente diz assim, eu não posso fazer tudo, e eu preciso definir prioridades, mas a minha prioridade não pode ser a de encaixar a perna esquerda da cama e deixar a direita para depois, não é mesmo? Então, a prioridade não deve ser definida por tarefas. Ela deve ser definida em termos de certos objetivos, cumprir alguma coisa numa determinada ocasião, que vem antes do que algo mais complexo. Se primeiro a prioridade primeiro fazer as coisas mais simples, que são base para o que vem depois. As mamães que vão dar banho no bebê têm que saber que a prioridade é juntar toda a parafernália que precisa para dar banho, para vestir a criança depois do banho. Depois ela vai ver a água. E depois ela dá banho. Tem umas que dão o banho, veem a água, dão o banho, e depois a criança fica passando frio até que a mãe junte a roupa, não é mesmo? Então, a gente precisa ver o que é que vem antes para que outra coisa seja feita. Mas tudo tem que ser articulado. Nós vimos, em outros governos, dar computadores para as escolas e não dar treinamento. E quando veio o treinamento, muitos computadores não tinham sido tirados da caixa, estavam com defeito e tinha perdido a validade do conserto dos equipamentos. É essa questão de prioridade que nós estamos pensando. O que tem que ser feito antes para que outra coisa seja garantida. Estabelecem compromissos e responsabilidades. Uma política estabelece um compromisso. Então, aqui nós tínhamos metas, cada meta é um compromisso. E a meta pressupõe um prazo de realização. Os objetivos, eles são mais característicos de uma intencionalidade. Essa é a minha intenção. Se der tempo, eu faço. Se não der tempo, eu não faço. Até a gente vê muito nos planos, é uma tentativa de. As coisas não devem ser tentativa, deve ser esforço para fazer tal coisa em tanto tempo. Mas aqui tem uma coisa, a política educacional não é da Secretaria de Educação, do secretário, é de todo mundo e é da sociedade. Isso quer dizer que ela deve ser divulgada, disseminada no rádio, na imprensa falada, e se houver oportunidade na imprensa televisiva, na mídia televisiva, e nós vamos, então, dar visibilidade para que a sociedade cobre de nós. Isso aqui equivale à dieta. Se eu digo, eu quero emagrecer, estabeleço que essa é minha meta, emagrecer,
Hoje no jantar, se eu chegar perto da mesa de doces, vocês vão fazer o quê? Olha lá a Heloísa comendo doce. E ela disse que a meta é emagrecer. Então a sociedade vigia, a sociedade cobra. Por isso que algumas religiões têm a confissão feita publicamente. É o caso dos vigilantes do peso, não é mesmo? Então, você divulga, e quando você divulga, você tem uma porção de gente te ajudando, cobrando de você, e você pode pedir também o apoio dessas pessoas. Mas nem tudo é como a política que nós estabelecemos. Como disse a professora Regina, agora vamos ver o que é de fato, não é? O que é de fato é que, às vezes, há uma ausência de políticas e uma inconsistência. Olha, eu não tenho problema com inconsistência, porque todos nós somos, de uma certa maneira, inconsistentes. O bom é ter alguma coisa. Nada melhor do que ser engenheiro de obras prontas, é ou não é? Então, está pronto, eu vou dizer, é inconsistente. Mas é aquilo que foi possível fazer num certo estágio, fiz e agora eu vou melhorar. E a gente melhora continuamente este processo. Uma coisa que vocês sabem é o clientelismo. É o vereador que pede para pôr essa pessoa aqui, tirar aquela pessoa de lá, não é? E muitas vezes, a Secretaria de Educação não faz outra coisa senão lidar com o clientelismo. É o pessoal de um determinado bairro que quer porque quer uma escola numa determinada região, quando ali perto tem uma outra, mas eles não querem aquela outra porque não gostam da diretora. Então se constrói uma escola porque tem um vereador que foi eleito por aquela comunidade e vem lá reivindicar e faz pressão. Pois, pessoal, nada melhor como antídoto para essas coisas do que uma boa política de educação. Com princípios e com diretrizes, com fundamentos, porque eu entendo o que o senhor quer dizer, eu entendo tudo isso. No entanto, nós temos uma política que deve pensar mais globalmente, nós vamos mais longe na cidade toda e não apenas naquele bairro, a partir dessas decisões. Eu me lembro quando eu me tornei diretora ou chefe de departamento na Secretaria de Educação, que enquanto eu não tive a minha política de trabalho, eu tinha que atender todas essas demandas individuais, as mais diferentes, e que é clientelismo puro. No fim, você sente que você está enxugando gelo e não acontece nada. E dá uma frustração muito grande, não é mesmo? Então, uma coisa que a gente aprende, que é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida. E você fica vermelho para passar com a maior delicadeza, que você compreende a perspectiva da outra pessoa, mas que o seu trabalho é zelar pelo bem comum e pelo interesse da educação, não apenas daquela criança, mas de todas as crianças, não desse professor, mas de todos os professores na escola. Há uma falta de foco na eficácia da escola. Não nessas experiências que nós vimos aqui, não tanto em São Paulo, mas como esse também é um estado plural, é possível que nós tenhamos algum colega que precise do apoio nosso. Nessa troca de experiências, dessa grande rede, nós aprendemos uns com os outros, e isso é fundamental. Para que nós possamos puxar esse sentido de foco da eficácia. Tudo que nós fizermos tem como resultado
o aluno aprendendo. Se vocês pensarem atenção na gestão da escola, gestão entre aspas, não é? Muitas das coisas, das ações que ocorrem na escola, são muitas vezes para proteger posições de pessoas. O mesmo ocorre na Secretaria de Educação. Não é diferente. Não é diferente. Há um desconhecimento da realidade. O secretário da Educação pode conhecer bem a realidade, mas não basta. É preciso que todos conheçam. Que todos aprendam uns com os outros. Então, nós precisamos fazer reuniões periódicas e sistemáticas com a nossa equipe. E se for pequena, é todo mundo junto. Se for muito grande, são as chefias, e depois as chefias repassam, para que essa gestão e liderança se desenvolva. No sentido de troca, de análise das problemáticas, quais são, o que nós podemos fazer, o que vamos fazer, e na reunião seguinte, o que fizemos, com que resultados, o que não funcionou e o que poderíamos fazer diferente. Enfim, não faltam fatores problemáticos. É ou não é? No entanto, uma coisa é importante nós entendermos, que todos eles são naturais do processo social. Eles existem em toda e qualquer organização. Eles existem lá na Universidade Positivo, eles existem lá na Fundação Bradesco, eles existem na Fundação Lehman, na sua devida proporção, não é? Quanto maior a organização, maior a possibilidade de nós termos essas problemáticas. Muitas vezes, em ambientes menores, nós desenvolvemos um artifício de relacionamento social extremamente agradável, nos damos bem, porém não há um relacionamento profissional. As coisas ficam camufladas, as questões profissionais ficam camufladas, porque colocá-las à tônica significa tirar o traseiro da cadeira, significa fazer alguma coisa, significa se mobilizar e significa se incomodar um pouco. É ou não é? Então, nós vemos que esse processo de gestão e liderança é um processo de mobilização para construir, mas que enfrenta o desconstruir alguma coisa que está posta. E esse desconstruir, muitas vezes, dói. Vocês já enfiaram um espinho na mão? Quando foram tirar esse espinho da mão, doeu. Mas deixar lá ia ser pior ainda, não é mesmo? Então, esta é uma mobilização. Esta questão, o que fazer diante de todas essas questões, está assentado numa coisa, está assentado na política educacional. Sem a política educacional, nós vamos fazer administração e não vamos estar pensando naquele resultado final. Estas problemáticas e as soluções estão em múltiplas áreas, não numa só, mas em todas elas em conjunto. E nós colocamos aqui em cima a humana e de pessoal. Por quê? Porque é ela que constrói uma estrutura, é ela que constrói uma organização, é ela que constrói as funções dessa organização e é ela que faz o uso do dinheiro.
Quando eu morei nos Estados Unidos, eu escutava muito uma determinada expressão que eu achava interessante. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. O que quer dizer? Eu não sou uma pessoa que não tem um centavo. Eu tenho algum dinheiro, mas eu tenho uma prioridade de uso aqui ou lá. Então, quem joga comida fora tem um tipo de dinheiro, não é? O dinheiro que entra fácil, sai fácil. É assim? Não, a pessoa não tem uma dimensão até ecológica do dinheiro. Então, os gastos da educação, muitas vezes são ditos como poucos. A gente está sempre atrás de mais dinheiro. É ou não é? Eu escutei aqui alguma expressão, não é? Quando falaram aí em dinheiro. Pois bem, pessoal, antes de nós pedirmos mais dinheiro para a educação, ou junto com pedir mais dinheiro para a educação, nós temos que fazer uma coisa: é dentro da educação desenvolver uma atitude de bom uso do dinheiro. E ele começa usando bem as horas de trabalho. Quando alguém chega no serviço, que deve começar às 8, chega às 8h10, e aí vai telefonar para alguém, ou vai ajeitar a sua mesa, e às 8h30 ainda não começou, está desperdiçando dinheiro. Não é mesmo? Então, há N circunstâncias no trabalho que implicam em desperdício de dinheiro. E nos sistemas de ensino, muitas vezes nós vemos projetos que têm o seu marketing gastando quase a metade do orçamento todo na realização do projeto. Desperdício, quem sabe, de dinheiro? Não sei. Porque contratou uma empresa X que apresenta uma boa imagem, mas ficou, digamos, um show pirotécnico do projeto sem transformação da escola. A escola observa e se ressente disso. E aí ela age de acordo naquela dimensão que ela pode fazer. Então, a questão é o seguinte: todas estas áreas aqui têm uma dimensão pedagógica. O que nós fazemos aqui tem uma pedagogia, ensina alguma coisa, e é importante nós termos isso em mente. Todas as áreas que nós fizermos, todo tipo de trabalho, deve ser exercido de tal maneira a cultivar a liderança. Liderança não é única e exclusivamente responsabilidade do secretário de educação ou do diretor da escola. É algo que deve estar presente em todo momento, em toda hora. Numa escola, um professor que vê um aluno que está prestes a ter um acidente e que caminha e dizia aquele aluno vai se machucar feio, mas ele não é meu aluno, esse professor deixou de exercer uma liderança. A iniciativa de influenciar o comportamento daquele aluno positivamente. Em todo e qualquer momento, todas as pessoas poderão tomar iniciativa, trazer a sua competência, trazer a sua contribuição para o grupo, para que ele se desenvolva. Porque o desenvolvimento não é fruto de uns poucos, ele é fruto do conjunto. Eu adoro a natureza e aprendo muito com a natureza. E vejo, por exemplo, que o pinheiro, que é uma árvore não é só do Paraná, mas nós dizemos do Paraná, porque tem o nome de araucária, e lá nós temos o nosso lugar chamado araucária por causa da árvore. Então, eu observo que quando
a araucária brasiliensis é plantada sozinha, ela é raquítica e tem um jeito de doente. Para crescer, ela precisa crescer junto no mato, com todo tipo de vegetação. A mesma coisa com a castanha do Pará, que também é outra árvore frondosa e bonita. O que é que faz a araucária? Não é ela mesma, é o conjunto todo. Nós temos aqui um evento que foi feito por todas as pessoas que aqui estão. Todas. Nenhuma a menos. Algumas apareceram mais. Outras sustentaram mais, embora escondidas. Todas elas exerceram uma forma de liderança. Quem saiu primeiro, vou sentar lá atrás porque, desculpe quem está lá atrás, vou sentar lá atrás porque se não tiver bom eu escapulo, não é? E aí o outro, você não disse que ia embora? Aí essa pessoa vai e o outro fica esperando para ir, bom, já que ele foi eu vou também. É ou não é? Isso é uma forma de liderança. Nós exercemos a liderança pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É uma forma. Mas nós queremos e precisamos de lideranças mais explícitas, em que o compromisso social coletivo esteja mais evidente de certas pessoas. Não é que nós estamos falando tanto hoje que nos faltam no Brasil lideranças? Elas começam na escola. É lá que elas começam. É a primeira organização social com a qual a criança convive, organizada pela sociedade, é uma organização de trabalho, e lá ele aprende, com a liderança que o seu professor exerce, a ser líder. Seu professor chega e vai dar aula. Na aula passada nós estudamos a história do Brasil. Hoje nós vamos estudar a história do estado de São Paulo. Esse professor, sem colorido, não está exercendo nenhuma liderança. Mas se ele diz, pessoal, vocês viram que coisa linda a história do Brasil? Vamos ver como a história de São Paulo combina com essa história e vai mais além, ela sustenta essa história e vai mais além. Aí ele está exercendo uma liderança, porque ele está fazendo uma coisa com entusiasmo. Essa é uma característica do líder, entusiasmo. É uma energia que a pessoa tem e que exerce. E muitas vezes a gente vê que para ser líder a pessoa precisa ter a competência. Mas não antes. Muitas vezes ela desenvolve a competência durante. Então, os secretários de educação novos, muitas vezes pensaram, em que toco amarrei meu burro, não é? A essa altura dos acontecimentos, meu Deus, eu estava tão bem e sossegada ou sossegado antes, e agora eu tenho tudo isso nas mãos. Faz parte do processo, pessoal. O período do bebê chorando passa. Daí a pouco ele começa a falar e nós vamos ver coisas maravilhosas diante de nós e vamos ver que essa liderança de fazer acontecer pela mobilização, comprometimento e envolvimento das pessoas é a coisa mais gostosa do mundo. E isso fica em nós para o resto da vida. Todas as agruras pelas quais vocês passaram ao longo da vida, tenho certeza de que passaram, não é? Delas, ficou até as coisas ruins a gente conta como piada. Mas ficou a alegria de ter enfrentado a situação. É ou não é? E aqui nós temos
uma mensagem no sentido de que mobilização, comprometimento e envolvimento das pessoas é o mais imprescindível na educação. Isso tem que acontecer na sala de aula, o aluno com a aula, o funcionário naquilo que ele faz, os professores na sua aula, os professores entre si na troca de experiências entre eles, os gestores da escola. São as pessoas que fazem a diferença. É por isso que esse espírito de gestão é importante. E a liderança tem um efeito maravilhoso. É o efeito de polinização. Essa polinização de flor em flor, nós nunca sabemos quais foram os pólens que nós fomos levando daqui para lá. Vocês sabem que a literatura fala de uma liderança negativa. Muitas vezes ocorre que alguém, sem se dar conta, começa a dizer: vocês viram o que nós vamos ter que fazer? Esse Ministério da Educação agora inventou essa moda e a gente tem que passar para as escolas. Daí a gente vai lá na escola: olha, nós não temos outra condição, nós temos que fazer. Senão nós não vamos receber esse recurso. Nós fazemos uma polinização negativa que mata a flor daqui a pouco. Não é a polinização positiva que faz com que a flor desabroche e dê a oportunidade para outras borboletas aparecerem e fazerem essa polinização. Líderes reais gostam de pessoas. Uma vez, dando um curso de desenvolvimento de pessoas numa organização, eu escutei um dos dirigentes dizer: eu adoro trabalhar, só não gosto das pessoas. E tem gente que confessa, mas tem gente que não confessa e sente: puxa, se essa porcaria não viesse hoje, seria muito bom, não é? Então, nós precisamos pensar que gosto é alguma coisa que se constrói. Aquilo que a gente aprendeu a gostar é aquilo que aprendeu a fazer. Então, vamos enfrentar as situações. Eu me lembro que a primeira vez que eu bebi vinho, achei a coisa mais horrível do mundo. Hoje em dia, preciso tomar cuidado com a garrafa. Estou exagerando. É só para vocês darem uma risada para aguentarem mais um pouco. Mas a questão é essa: a gente constrói o gosto. E gostar de pessoas é uma coisa que tem a ver com: esta pessoa está fazendo uma coisa que me incomoda. Esta pessoa está fazendo alguma coisa que me dá trabalho, que está tirando do meu sério. Eu não concordo com o que ela está fazendo. Mas ela é uma pessoa como eu. E como tal, ela merece respeito. É uma pessoa que precisa ser resgatada, que precisa ser conquistada, que quem sabe precisa ser capacitada, ou quem sabe nós duas tenhamos que aprender juntos alguma coisa. E geralmente, ao longo da vida, eu aprendi que toda vez que eu achei que eu não gostava de alguma pessoa, que ela me dava trabalho, era porque eu estava fazendo isso com ela. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar: o ponto de partida somos nós, nas interpretações que nós fazemos em relação ao desempenho das pessoas. Esta característica de gostar da pessoa é a característica essencial de quem trabalha em educação. Gostar dos alunos. Gostar. E isso se cultiva na escola. Cuidado que nós estamos cultivando muito currículo, muita avaliação, muito programa, muito projeto, mas não estamos cultivando junto com isso o gosto nosso pela criança. Que quer dizer
respeito. O respeito pela criança. Este ano eu estou completando 50 anos de trabalho em educação. E eu gostaria de fazer uma coisa, era o meu sonho de consumo, reunir os meus alunos, aqueles que me deram bastante trabalho, para dizer para eles uma coisa: muito obrigada, eu aprendi muito com vocês. Porque nós ganhamos mais do que damos. Esse gostar do outro volta para nós, significa gostar mais da gente mesmo. Gostar mais da profissão da gente e identificar que o trabalho que nós fazemos em educação implica em recebermos muito mais do que nós damos ou do que nós deixamos. Para finalizar, os resultados pretendidos por nós para a escola começam com o que nós fazemos, cada um de nós, o modo como nós nos relacionamos com a escola, com todas as pessoas. Se nós queremos que o nosso funcionário atenda bem o pessoal da escola, a comunidade, nós temos que atendê-lo bem. Muitas e muitas vezes acontece que, por conta da atribulação do trabalho, nós começamos a ficar envolvidos na enxurrada de demandas e vamos ficando distanciados do elemento humano. E as ações em si parece que ganham prioridade. A prioridade é educação. Prioridades são as pessoas. E isso quer dizer, prioridade somos nós como pessoas, porque aí nós vamos, quando nós nos relacionarmos com os outros como pessoas, nós estaremos cultivando isso em nós. E podem ter certeza, a nossa família agradece, porque levaremos para a nossa família. Muito obrigada pela atenção. Eu desejo muitas felicidades a todos vocês no seu trabalho.